Vamos agora seguir na região norte do Brasil, mas aí com outro destaque. E aí é o Danilo Moliterno que está aqui ao meu lado. Você vai lembrar dos trabalhos de perfuração da foz do Amazonas da Petrobras. Pois bem, aconteceu um vazamento por lá. O Danilo Moliterno traz para a gente agora o que aconteceu, o que já sabemos, qual que é a dimensão desse vazamento, Danilo. Olá novamente, Carol, e a todos que acompanham o Novo Dia. Temos esse acidente acontecendo na Foz do Amazonas, que fica no litoral do Amapá, na margem equatorial. Este local de grande potencial petrolífero que a gente cobriu longamente essa dicotomia, a tentativa da Petrobras de explorar essa região, enquanto o IBAMA fazia jogo duro para dar essa licença ambiental, porque é uma região ambientalmente bastante sensível. E aí, poucos meses após essa liberação, para que se iniciasse a exploração, a gente tem esse acidente. Um acidente de um vazamento de um fluido de perfuração. Essa é uma informação muito importante da gente destacar. Não se trata de um vazamento de óleo, se trata do vazamento de um fluido de perfuração, que é um fluido utilizado basicamente pela Petrobras, por exemplo, para lubrificar a broca, por exemplo, também para controlar a pressão desse poço. É um líquido utilizado nesta operação. E é só para a gente entender basicamente qual foi o passo a passo deste ocorrido. Acontecia uma atividade de rotina ali, né, no local dessa plataforma, quando as equipes começaram a identificar que o tanque onde esse líquido fica localizado, ele estava perdendo volume. Realizaram diligências em superfície, perceberam que ali não tinha nenhuma anormalidade, mas depois utilizaram um robô que é controlado remotamente para a profundidade e a cerca de 2.700 metros de profundidade perceberam que tinha ali um volume de líquido vazado em torno de 14 metros cúbicos. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos 14 mil litros de líquido vazado, que, portanto, se caracterizou nesse acidente. Para a gente também falar um pouquinho sobre a posição onde isso aconteceu, para a gente ter uma noção. A posição é exatamente onde esse poço é perfurado para exploração, para entender se há ou não viabilidade de explorar petróleo naquela região ali que se acredita tem tanto potencial. Fica a cerca de 173 quilômetros de distância da costa do Amapá, do ponto que a gente tem ali mais próximo em terra firme, a cerca de 495 quilômetros de distância da Foz do Amazonas. A gente costuma dizer Foz do Amazonas, mas a gente está falando basicamente da bacia da Foz do Amazonas, que é essa linha pontilhada que a gente tem aqui circulando toda essa região. Então a gente tem este vazamento acontecendo exatamente nesta posição. E aí, só para finalizar, vale a gente também trazer um pouquinho de leitura e de posicionamento de lado a lado. A Petrobras, no primeiro momento, indicou que esse não é um evento incomum, que é um evento que pode acontecer na perfuração, portanto, colocou panos quentes, indicou que esse era um líquido biodegradável, que não tinha toxicidade. Por outro lado, o que a gente ouve de pessoas que fazem parte do corpo técnico do IBAMA é de que, apesar de não ser algo tão gravoso, algo que preocupe tanto, é um sinal de alerta. Até porque a gente teve um processo bastante diligente, como mencionei, ao longo de muitos meses, em que se discutiu se havia ou não viabilidade ambiental de fazer a exploração naquela região. O IBAMA cobrava bastante a Petrobras sobre um plano de salvamento de fauna. Ou seja, em caso de vazamento, em caso de algum acidente envolvendo óleo, a Petrobras precisaria ter um plano bastante robusto para tirar os seres vivos, o ecossistema daquele local e fazer esse salvamento. Portanto, a gente teve todo esse processo, mas vale destacar, o plano de salvamento do IBAMA da Petrobras, foi aprovado pelo IBAMA.